a nossa intro. Que este legado ficasse também online. Eu começo a rir, a pensar realmente, achei na altura tipo este. Trouxe muito em todos os aspectos, aspecto profissional. El futuro es ortodoncia con alineadores y... Venham elas. Corta. Muito bem. Era esta a Aqui musiquinha. estamos nós, a musiquinha. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Yad Lisbon Talks. Hoje tem um grande convidado, muito especial para nós, o professor Vasconcelos Tavares. Hoje está aqui connosco. Temos o prazer da sua visita e da sua presença. E pronto, é uma pessoa que dispensa apresentações aqui na medicina dentária portuguesa e mesmo internacional. É um grande prazer recebê-lo aqui hoje, Sr. Professor, aqui no nosso podcast e aqui nas nossas instalações. O André seguramente também quer dizer uma palavra. Não, eu partilho exatamente daquilo que estavas a dizer. Para mim é uma honra ter aqui... Não me façam chorar. Não, isso já vamos fazer. Não, mas para mim é uma honra ter, não só como disseste, convidado especial o professor Vasconcelos Tavares, mas também o amigo Vasconcelos Tavares aqui presente para podermos falar um bocadinho. E sim, não podia estar mais alegre. Não podia estar mais alegre. Alguém que foi diretor da faculdade quando nós fomos alunos da faculdade. Portanto, isso tem é muito importante para nós. Muito importante. Realmente já lá vão uns anitos, para vocês desculpem. Pois vão. Significa que já passaram uns anos por todos nós. Sim. Mas foi em 2009, eu deixei de ser em 2009, diretor da faculdade. Mas comecei a ser em 2001. Pois. Foram 2 mandatos, 2001, 2009, 4 e 4, 8. Pois, eu e o João nessa altura estávamos em plena faculdade e para nós já era uma referência importante e portanto hoje em dia muito mais, não é? Aliás, nós estávamos a conversar um pouco sobre isso, do currículo do professor Vasconcelos Tavares, que quando se põe na internet, eu nem sei por onde é que é de começar, são tantas linhas e tantas palavras e tantos troféus e tantos títulos. Mas uma das perguntas que nós nos fazíamos, e se calhar começámos com essa, era de todos esses títulos que o professor tem, qual é que é aquele que lhe dá mais prazer e aquele que recorda, este é mesmo aquele que eu gosto? De ter ensinado, de ter sido professor, ter tido os melhores alunos do mundo, não por estarem vocês incluídos. talvez nem fôssemos. Mas de uma forma geral, porque foi algo que sempre gostei e adorei fazer. E por isso fez-me sempre muito feliz. E quando tive homenagens, umas grandes, outras pequenas, uma condecoração do Presidente da República, mas mesmo assim, houve uma coisa simples que me fez chorar como nenhuma das outras. Foi uma homenagem feita pelos meus alunos. Eu não me lembro agora quem era a presidente da associação na altura, mas foi que esteve presente desde o reitor, na altura, Sampaio da Nova. De repente isso fez-me lembrar o ano, porque ele estava presente, eu tinha aceito fazer parte da equipe dele como vice-reitor. Portanto, foi em 2009. Foi em 2009 que, em maio, quando são as festas do costume, o congresso que a universidade e que a faculdade faz há muitos anos já. E era com esse congresso também. Fizeram uma surpresa, daquelas surpresas para homenagear a pessoa que entendi, os estudantes dever ser homenageada, mas não disseram nada a ninguém. E neste país que se conta tudo a toda a gente e toda a gente fica a saber tudo antes do tempo, eu não fiquei. Não sei como. Guardaram com a colaboração da minha mulher, com a colaboração da minha filha, com a colaboração de toda a gente. Eu, no final do espetáculo, era para ser entregue o prémio Carreira. E eu estava na primeira fila e de repente lembro que havia uma fotografia que eu via sempre lá no álbum em casa, que era uma fotografia de mim despidinho, nozinho, com não sei, 2 meses, como tinha a mania de fotografar os bebês. Exato. Eu também tenho uma dessas. Todos temos. Pronto,
E eu olho para o ecrã e de repente vejo-me do tamanho do ecrã, naquela figura. Diz assim, mas quem é isto? Claro, foi uma surpresa, mas foi uma surpresa realmente maravilhosa, em que convidaram para falar, começar pelo presidente da associação e depois, na altura, o próprio reitor, e foram convidar amigos meus. Eu lembro-me que o André Caldas também estava, também veio discursar, e fiquei muito surpreendido de ver o meu braço direito, porque naquela altura era presidente da Federação, estava a deixar de ser, ia deixar o mandato no final de 2010, e da Federação Portuguesa de Automobilismo. E o meu braço direito tinha sido sempre o meu braço direito, lá estava também para falar de mim. E portanto isso comoveu-me imenso, tudo o que disseram, e as palavras do reitor na altura foram extraordinárias e nunca mais me esqueci. E pronto, de todas elas. Isso foi uma homenagem geral. Tem exato. a medicina dentária, tem o automobilismo, tem a família, tem a toda família, a gente. Sim, foi ideia dos vossos colegas. Eu aí, como digo, fui o último a saber. O último a saber e o que aproveitou mais, sem dúvida. E em relação à sua relação com a medicina dentária, ela começou onde? Como é que surgiu esse seu percurso? É fácil. O meu pai, que eu sempre achei uma pessoa extremamente inteligente, era médico estomatologista. Nunca quis empurrar-me para nada. Talvez por se achasse a tendência natural, filha. Quando nos empurram, nós reagimos um bocadinho. E tal. O meu pai não. Podia fazer o que eu quisesse, podia seguir o curso que eu quisesse. Quando chegou à altura, no 5º ano, de escolher ciências ou letras, eu aí escolhi ciências declaradamente. E depois havia algo que eu achava muito interessante. Era a profissão de médico. Tanto que quando eu era mais pequeno, tinha 5, 6 anos, entretinha-me a dar injeções nas almofadas. Porque achava... Pronto, havia algo em mim que me atraía. Era a medicina e era o ensino. Talvez porque o meu avô, da parte da minha mãe, era diretor de um colégio, era diretor do Colégio São João da Madeira. A minha avó era professora primária e foi condecorada na altura, com a Ordem de Educação, por serviços prestados ao país como professora primária. Ela era uma professora primária excepcional. E não sei se foi por isso não. Isso realmente foi uma atração grande. Depois, a pouco e pouco, não sabia nada de medicina dentária nem de estomatologia, porque o meu pai em casa pouco ou nada dizia. Só que um dia comprou o andar do consultório e ficou com o resto de chão para consultório e o primeiro andar para a habitação. E na 5 de outubro, esquina com a Avenida de Berna, onde o meu amigo foi. E eu achei que de vez em quando era engraçado ir lá espreitar, ver o que é que ele fazia e como é que corria. E fui vendo e fui gostando sobretudo de uma coisa muito curiosa. Era as pessoas chegarem naquela altura cheinhas de dores de dentes, falta aquela imagem com o lenço amarrado. O lenço amarrado, exatamente. Mas cheias de dores, com as mãos na cara e não sei o quê. E passado um bocado, e o meu pai nesse aspecto era um precursor, porque havia pouca gente a fazer assim. O meu pai anestesiava e digitalizava imediatamente, fazia logo em endodontia, enfim, com os meios que havia na época, mas fazia logo. O que é certo é que tirava logo a dor à pessoa. A pessoa que tinha entrado cheia de dores saía com a dor da picada da anestesia, quando muito, mas mais nada. Isso achei que era um ato médico, um ato clínico, que se via logo o resultado, era interessante. Pronto, além disso, muitas outras coisas que se viam e que se faziam, e fui-me sentindo atraída a pouco e pouco. E pensei que aquilo também visto pelo meu prisma e desenvolvido seria depois mais interessante se eu tivesse mais conhecimentos e fosse sabendo mais. E assim foi. Acabei o curso de medicina, normal, fiz os internatos todos,
portanto foram 6 anos de curso de medicina e depois eu nunca tinha chumbado na vida. Felizmente nunca conheci esse desgosto. E o meu pai, na altura, deu-me sempre belíssimos conselhos, sempre. E este foi um deles. Foi dizer-me assim, olha, tens que ir para Angola, tens que ir para o ultramar, mas se fores como médico estomatologista, ou seja, se tiveres a especialidade feita, não vais com o equipamento às costas para o mato, com certeza, mas tens mais probabilidade de ficares num centro onde exerças a tua profissão. E como eu estava avançado um ano, acontece que pude fazer logo a parte da especialidade. E quando foi mesmo à tangente, mas deram os adiamentos todos. O último adiamento acabava em janeiro de 1973, mas eu tinha que fazer o exame de especialidade em janeiro de 73 para entrar como especialista. E assim foi em Coimbra. Fiz o exame de especialista em Coimbra. O exame de especialista exige 6 anos de internato, portanto foram 6, com outros 6 já fez 12. E em Coimbra, aquilo foram 3 dias, os exames de especialidade eram, e acho que ainda são, bastante exigentes. Bastante exigentes. E pronto. E depois dá-se aquilo que é um ponto na história muito importante. Daí nós também sempre tentámos fazer a colagem daquilo que foi o passado com o futuro, que é a tese de doutoramento, muito importante, ponto na história, que atualmente, hoje em dia, com o boom dos implantes cerâmicos, e grande parte nós trazemos o professor Vasconcelos Tavares aqui, é também para tentarmos fazer um pouco esta colagem, porque há muita gente, eu que estou muito envolvido nisto, às vezes parece que foi uma coisa que nasceu ontem. As pessoas viram-se e dizem, não, mas isso é novo e tal. E na verdade estamos na presença de uma pessoa que esteve bastante envolvida nessa investigação, foi pioneira e continua muito presente na história, que é a tese de doutoramento em implantes cerâmicos do professor Vasconcelos Tavares. Como é que isso chegou? Isso é um pequeno pulo, pequeno, mas é um pouco grande, apesar de tudo, de um local para o outro. Sobretudo porque eu, depois de ser especialista em estomatologia, segui a carreira normal, mas entretanto o professor Simões dos Santos conheci-o porque ele fazia parte do júri, portanto foi aí que eu o conheci, e ele achava que era importante eu fazer algum tempo lá fora. E eu também queria, era exatamente o que eu queria. Obtive uma bolsa da Embaixada de França, obtive 2 anos de bolsa da Gulbenkian e parti para Paris, para o Instituto, para o Hospital Salpêtrière, para o Instituto de Estomatologia, onde fiz o meu primeiro, e aqui já vou falar como é que nascem os implantes, porque o primeiro trabalho foi uma tese de mestrado, que foi o que eu fiz em Paris, durante os anos que lá tive, foram 2 anos e meio, praticamente 3, fiz sobre les racines artificielles CBS, Ceres and Bone Screw, que não eram mais do que implantes em cerâmica aluminosa. Esse primeiro contacto, tive a sorte de haver uma grande empatia com o professor Sami Sandaus. E comecei a trabalhar com ele, nessa altura, por causa dessa tese de mestrado. Comecei a trabalhar com ele na Suíça, em Lausanne, e comecei a estudar, enfim, a fundo, mas ao mesmo tempo a ser maravilhosamente apoiado e ajudado, como nunca pensei ser na vida. O professor Sandaus, que infelizmente faleceu há questão de 6 meses, mais ou menos, foi uma personalidade extraordinária. E por ele também conheci Brandmark e conheci a fase, no fundo, em que se degladiavam um pouco as filosofias, metálico ou não metálico. Porquê? Porque Sandaus, o seu grande trabalho, que lhe deu um prémio da recherche, portanto, da pesquisa na Unesco, e ganhar um prémio de investigação da Unesco, até aí só tinha ganho o comandante Cousteau,
e tinha ganho também o professor Barnard, não sei se se lembram de ouvir falar, o cirurgião cardíaco, e ele ganhou por provar que as raízes artificiais que se colocavam emitiam íons metálicos, quando colocados no ambiente com galvanismo, que ele chamou eletrogalvanismo bucal. E, portanto, daí se deduzia que o que se punha tinha que ter propriedades neutras, ou pelo menos não podia conduzir eletricidade. Isso foi bastante, isso são, na altura, hoje em dia, quando nós olhamos para trás, esses tempos foram bastante importantes no desenvolvimento destas. Em que ano é que foi? Eu digo, começou em 1989 e foi-se desenvolvendo, quer dizer, o professor Sandaus e o Brandmark sempre se deram muitíssimo bem, e as coisas corriam muito e não andavam ao chute por causa disso, de maneira nenhuma. Tinham a sua opinião, o Brandmark defendia, e eu mais tarde vim a provar que ele tinha alguma razão também. Atenção, é que o titânio puro, desde que fosse puro, não tinha um comportamento semelhante, às vezes vêm os termos em francês, desculpem, mas vinha... Pode ser em francês. Mas tinha um comportamento semelhante ao comportamento cerâmico. Porquê? Porque tinha uma camada de passividade exterior que se renovava em nanosegundos. Quer dizer, a camada exterior oxigenava-se e com óxido de titânio é que estabelecia o contacto. Portanto, isso fazia ultrapassar o problema de emitir íons metálicos. Foi por isso que cada vez mais foi o titânio que foi crescendo. Foi crescendo. Mas eu gostei muito dessa parte que o professor fala sobre o professor Sami Sandaus, porque nós recentemente criámos a Sociedade Europeia de Implantologia Cerâmica. Tivemos um evento em Miami em que nós entrevistámos o professor Sandaus na pessoa do nosso presidente, que é da Suíça, o professor Jan Starsch, e para mim foi surpreendente ver, e vou mostrar ao professor o pequeno excerto, em que ele fala do professor Vasconcelos Tavares. Não me diga. E eu gostava de que a Mariana mostrasse ao professor essa parte, para poder também ver. Ai, cá está o meu querido amigo. Everybody knows that, but some guys laugh a little bit about ceramic and say, yes, Sami Sandaus, but for me, you're in the same range. But a little bit later maybe, because you see now it's rising up. Now it's rising up. And now you are in the point to earn your fruits and your hard work, what you did, is coming now to success. You're the reason. You're the beginner of that. That's really amazing. Acho que não é essa parte. Thank you to have had the courage to bring me here to Miami. This is also in a very short time it will be my anniversary. Acho que não é essa parte. Pera lá. Acho que... Second meeting, President. Aqui, A minha primeira mulher dele era de Miami, era cubana. Era. Yes, but it was not only in Lausanne. My investigation, I have done it in my university, which was Paris. In Paris, I had very good help. Persons knowing about scientific things, histology, and so far. And I also had a very good approach to the University of Lisbon with
my first Polish Scouser. Second one. E para mim foi, ao ver aquilo ao vivo, para mim foi uma honra enorme ver uma pessoa com todos aqueles títulos, no fundo, entender que a nossa Universidade de Lisboa tinha sido um ponto fulcral para ele e que o professor Vasconcelos Tavares tinha sido para ele também muito importante. Como é que vê isso? Oh, meu querido amigo André, o que eu vejo é que até diria que acho natural. Porquê? E aqui não vai nenhuma crítica minha, de forma nenhuma, aos processos que se usavam na altura em Paris. Mas quando eu comecei a desenvolver a investigação, a primeira investigação que fiz para o mestrado, apercebi-me de alguns aspectos que não seguiam bem as regras de investigação nos Estados Unidos. Vou-lhe dar um exemplo muito simples. Os animais de investigação eram os cães que se apanhavam na rua e isso não era correto. Teriam que ser animais preparados para a investigação, teriam que ser animais adquiridos num biotério, todos da mesma família, todos com árvore genealógica, todos completamente isentos de qualquer doença. E quando fui fazer, resolvi fazer pelas regras todas mais rígidas. Fui comprar os animais à Maison Alfort, que é a medicina veterinária de Paris, e tinha um cirurgião, professor de cirurgia veterinária de Maison Alfort, era muito meu amigo, e portanto conseguimos os animais. Foi até um pouco uma festa ir buscar os cães numa carrinha de cães de caça a Paris e vir com eles para cá, mas pronto, mas com os passaportes todos, com as vacinas todas, com tudo, e foi para aquilo que era o melhor sítio em Portugal, sem dúvida nenhuma, Fundação Carlos de Gulbenkian em Oeiras. Pronto, e aí se desenvolveu o trabalho. O Sandoz reparou, claro, todo o rigor com que as coisas eram feitas e a preocupação constante de rigor. Essa preocupação constante de rigor levou-me, por exemplo, a coisas inéditas, como deve ter visto no meu trabalho, foi fazer taques aos maxilares, à mandíbula dos cães, e permitir medir a sua dimensão, a sua largura útil e os implantes que ia colocar em cerâmica, porque senão os implantes eram mais largos que o osso, não podia ser, não é? E, Claro. portanto, os ossos dos beagles são relativamente frágeis e fininhos. Tudo correu maravilhosamente bem, mas também devo agradecer porque aqui entram outras pessoas que me ajudaram a conseguir, aqui em Portugal, fazer as taques. O meu colega aceitou perfeitamente. A única coisa que me disse é: a única coisa que vais pagar é um dia de consultório aberto, mas de resto Exato. faço as taques todas. Pronto, e assim foi, e fiquei contente, que ainda hoje as guardo com uma precisidade. Isso permitiu, em todo o lado onde eu fui fazer algumas conferências antes do doutoramento, que isso fizesse as pessoas abanar a cabeça e dizer: espera lá, está a levar isto muito a sério. Sim. E que no fundo é extremamente importante, porque hoje em dia nós vemos muitas vezes as pessoas com algumas faltas de referência de como é que as coisas se deram. Vemos às vezes até uma, não direi displicência, mas não há até quase o correto honrar da história passada sobre a investigação, e a linha de investigação do professor Vasconcelos com os Beagle acaba por ser das primeiras mesmo na Europa que segue essa metodologia, e vêm outros que tiveram também muito impacto na implantologia moderna, que acabam por seguir a linha de investigação do professor Vasconcelos Tavares. É verdade. Como é que vê depois essa... Vejo com satisfação, vejo que estava certo e que fiz bem em trabalhar e procurar aconselhar-me. Aconselhei com o Carl Mitch, por exemplo, nos Estados Unidos, porque estava com ele com alguma frequência nas reuniões internacionais e portanto, as pessoas disseram: com quanto mais rigor tiveres, melhor consegues defender aquilo que queres provar. Muito bem. E pronto, e isso foi extremamente importante. Depois, houve pessoas que realmente, o nosso querido amigo João Caramês, por exemplo, que a tese dele procurou seguir, e outros, metodologia. Portanto, havia uma série de passos
que eram importantes para nós conseguirmos provar que as coisas tinham que ser feitas com aquele rigor para conseguir ter um resultado fiável e confiável. Quem pôde ter esse privilégio de partilhar o tempo consigo, acho que consegue compreender, e mesmo talvez quem nos ouça agora, essa paixão, não é? Existia sem dúvida por trás disso tudo como já transmitiu o legado do seu pai, que seguramente tem aí uma força sentimental muito grande, mas depois transformou o seu próprio percurso num legado para outros, e nós lemos de si e retiramos de si também essa vontade de ensinar e procurar esse rigor. Mas como é que viveu e conviveu no seu dia-a-dia com a nossa atividade, digamos assim? Sempre com essa paixão? Sempre com alguma paixão, como é natural. Sempre vi as coisas um pouco dessa maneira. Eu procurei sempre fazer, porque no fundo assaltava-me sempre a ideia de um conselho do meu pai que me tinha dito que ser rigoroso, porque se queres que as pessoas confiem em ti tens que ser rigoroso. Havia o professor Sandaus, que era como se fosse o meu segundo pai, tal e qual como o Simões dos Santos, cuja memória eu venero, e tinha também, era muito meu amigo. Eu trabalhei com ele no internato em Santa Maria, na estomatologia, e depois acompanhei-o sempre, toda a vida, no fundo. E fui aprendendo, no fundo eu tenho que agradecer à Divina Providência ter-me posto no caminho as pessoas com as quais eu fui aprendendo mais, que me ensinaram, que tiveram a paciência de me procurar ajudar e ensinar. Isso foi muito bom. E hoje em dia, quem vai à faculdade, à Medicina Dentária de Lisboa, e vai à biblioteca, a biblioteca tem o nome do professor Vasconcelos Tavares, ou seja, todo o conhecimento ali da nossa universidade, da faculdade, está ali. Como é que se sente? Mas está a ver, André, como é que eu sinto? Sinto-me que afinal em Portugal conseguem-se guardar segredos e esconder as coisas. Olha lá, eu passava naquele corredor todos os dias. Exatamente. Na altura. Sim. E de repente, realmente reparei ali nos papéis, mas não liguei nenhuma. Quando no dia da minha jubilação, o senhor reitor me diz assim: António, venha comigo lá acima, mais o senhor diretor, o professor Pires Lopes, venha comigo lá acima, mas não me diz o quê. Eu, tudo bem, fui atrás dele com mais não sei quantas pessoas. Quando ele chega lá acima e descerra portanto, a inscrição com o meu nome e um bocado do meu currículo e a minha fotografia e tudo, fiquei de boca aberta completamente, digo assim, e com o nome enorme, Biblioteca, professor Dr. Vasconcelos Tavares. Mas como é que foi possível fazer isto nas minhas pesquisas? Eu não vi, ninguém disse, nada. Já é a segunda coisa. Já é a segunda coisa. Que soubesse. Ainda bem que nós avisámos que íamos fazer o podcast. Ainda bem. Já fizemos uma surpresa, já não foi mal. Já tivemos aqui uma surpresa. Exatamente. Sem dúvida. O outro ponto que nós temos curiosidade é se o professor tem os seus filhos e o Zé, com quem nós tivemos o prazer de lidar durante algum tempo e ainda manter algum contacto, esse grande músico dentista. Exato. Esse grande músico dentista, desde já enviamos aqui um grande abraço para ele. Como é que ele... como é que lhe transmitiu essa vontade de ser dentista? Da mesma forma que o seu pai? Não empurrei nada também. Também não? Não, empurrei mais para a música. Mas ele também não sabia, foi uma surpresa para ele. Foi uma surpresa. Foi um bocado porque eu gosto muito de música, isso também é sabido, é conhecido. Eu, na altura, foi no meu primeiro casamento, gostava de pôr os meus 4 filhos, as minhas 3 filhas e o meu filho a tocarem comigo. E, portanto, arranjei mais umas guitarras elétricas, eu tinha uma guitarra a baixo, o Zé toca muito bem piano, outra filha pulaste a bateria. Bom, e a verdade é que houve pelo menos 2 passagens de ano que foi uma
festa extraordinária lá em casa com os nossos amigos todos, porque nós estivemos a tocar a noite toda com coisas que, pronto, ensaiámos, aprendemos. O mais divertido foram os ensaios todos. Mas a partir daí, nas outras filhas, não. Sim, não com todas, 2 não se interessaram mais, mas houve uma que sim, que seguiu o canto e portanto, essa é diferente. O Zé Afonso interessou-se muito por compor, pela música, e depois também compôs uma música que eu um dia cheguei a casa e eu ouvi tocar piano, era uma vivenda e ele estava a tocar na cave, que tinha uma boa sonoridade e a cave era jeitosa, e eu fui lá abaixo e disse assim: Zé, o que é que estás tu a tocar? De quem é isso, que isso é tão giro? E diz-me ele assim, com ar de admirado: é meu, fui eu que estou a compor, porque há um concurso nos Salesianos e eu vou compor com uma música, vou concorrer com uma música minha. Olha, mas isso, é muito bom e tal. Bom, ganhou. Mas isso, que idade é que ele tinha? Estava no último ano dos Salesianos, portanto devia ter 17. Pois, 17. Ainda não estava na música como depois. Não, mas a partir daí depois desenvolveu-se imenso na música. Na medicina dentária, ele aí também se inclinou primeiro para a medicina, depois, quando viu, tinha surgido o curso, foi assistir algumas aulas, e ainda estava no liceu, ainda foi assistir algumas aulas, e achou que gostava, e gostava de seguir essa linha. Claro que eu fiquei radiante, mas não podia pôr-me aos pulinhos, mas, quer dizer, as minhas filhas, nenhuma quis ir, mesmo do segundo casamento também não, médico, nem pensar. Pronto, tudo bem. Ele, sim, seguiu. E pronto, seguiu e dedicou-se. E portanto, exato, dedicou-se. E o professor agora, recentemente, também deixou de exercer. Também já agora já pode usufruir à vontade sem ter que dar à espera no consultório, mas a pergunta que eu queria fazer era como é que o professor Vasconcelos Tavares hoje em dia vê a medicina dentária em Portugal? Como é que a vê? Isso é uma pergunta um pouco delicada, porque eu há muitos anos que expresso a minha opinião sobre isso e não vou dizer nada de diferente, meu querido amigo. Vou dizer que a medicina dentária em Portugal evoluiu muito nos primeiros anos, as faculdades estatais foram sensacionais no seu trabalho, depois as outras que surgiram também. Eu só os culpo de um pequeno senão. Foi alargar o número de entradas e o número de alunos de primeira vez de uma forma exagerada. Isso fez com que houvesse demasiados médicos dentistas em Portugal. E vim alertando para isso as autoridades, os ministros, os bastonários, etc. E colaborando, porque eu, na Faculdade de Medicina Dentária, enquanto fui diretor, eu baixei o número de clausos. Pronto, não baixei muito porque não podia, porque baixei na altura para 50, era 60 e eu baixei para 50. E não podia porque depois as coisas estão ligadas Estão também. todas ligadas. E o que não me parece justo, quer dizer, quanto mais alunos tiverem, mais recebem do orçamento de Estado. Pronto, realmente deve haver alguma relação, mas talvez pela qualidade, não pela quantidade apenas. Depois dá-se casos de haver faculdades como eu, naquela altura que tínhamos 50, e havia outras que tinham 120 e 130. Sim. E isso não vale a pena estar a apertar de um lado e a alargar dos outros, porque o que acontece é que depois há 700 por ano. E isso vê-se, pronto, agora vejo que falo com o Zé Afonso, dentro mais ou menos do que se passa, a quantidade de imigração para a Inglaterra tem sido grande, e para os outros países, provavelmente também, para outros países. O Zé Afonso trabalha cá e fora, e lá, sim, não é? Sim. Está em Inglaterra também. Já foi há muitos anos que ele foi para lá, foi logo quando o embaixador foi falar comigo à faculdade e pediu para ter uma reunião com a Associação de Estudantes e conversar, e assim se fez. E logo nesse dia houve uma mata de pessoas que quiseram ir. E as condições são boas, eu não conheço ninguém que se tenha vindo queixar das condições, a não ser provavelmente agora, atualmente, destes problemas,
porque o próprio Zé se queixa que usa os bilhetes de avião todas as Exato. semanas e faz não sei quantos testes. E para ir Mas e para isto já lá. são circunstâncias fora da profissão, mas ele sente sente uma diferença por aquilo que se entende, não é? Porque a partir do momento que ele foi para lá e continua, significa que aquilo ainda continua a responder às expectativas dele. Sim, sim. Uma das perguntas que nós tínhamos para lhe fazer é como é que vê a medicina dentária hoje, sem dúvida, e a pergunta seguinte é como é que acha que se poderia eventualmente, neste momento até introduzindo aqui uma geração como é a nossa, alterar este caminho, não só no âmbito daquilo que é a organização de uma faculdade, mas inclusive num reafirmar da medicina dentária portuguesa a nível mundial. Sem dúvida que sim, que se pode, e que desde que se queira, a vossa ordem tem, ao longo dos anos, tem trabalhado muito, tem lutado muito, e todos vós, pela dignificação e pelo prestígio da medicina dentária em Portugal. E tem sido assim, não só em Portugal, mas também lá fora. Porque cada um de vós individualmente, e são muitos, que são muito bons, são muito conhecidos, trabalham muito, têm feito teses extraordinárias, e, portanto, isso tem prestigiado a medicina dentária portuguesa. De uma forma, estou a falar de uma forma geral. Porque o problema, quanto ao número, tem-se acabado por quase resolver, porque alguns saem, partem, e como disse, e bem, se não voltam é porque se acabam por adaptar e sentir-se que estão bem. Mas a medicina dentária portuguesa, que foi a sua pergunta inicial, está extremamente bem vista a nível mundial. Às vezes, quando converso com colegas, e não, agora neste último tempo não tem sido, mas foi, por exemplo, no início do ano passado, em reuniões do International College, tenho conversado bastantes vezes com colegas de outros países, europeus sobretudo, e o prestígio da medicina dentária portuguesa é muito grande, e os colegas de Portugal estão muito, muito bem vistos e são desejados. Por exemplo, em Inglaterra são desejados, eu devo dizer que são desejados, que é o termo. No futuro, eu penso que seria melhor que houvesse mais pós-graduações e menos graduações. Quer dizer, não adianta nada continuar a fazer tantas graduações. Eu não sei qual é neste momento o número de... não tenho de cabeça desde o ano passado, não sei qual é o número total, se é 700, se é 750, se é 680, bom, isso eu não sei. Mas é por aí. É por aí. Mas é por aí, por aí. não é? Sim, sim, sim. Pronto. Isso era que era importante reduzir e alargar as pós-graduações, se possível. Criar condições para que as pós-graduações fossem feitas com... Penso que haverá algumas muito boas, mas não são todas que são muito boas. Algumas são muito boas. E tem, nesse aspecto, tem os olhos dos outros postos em vós para aquilo que possam vir a fazer no futuro. Eu acho que é aquilo que estão a fazer aqui, por exemplo, e que vi com atenção aquilo que o Caramês faz também. São provas de que é possível fazer melhor, é possível ensinar e preparar pessoas o melhor possível. Depois os pacientes não pensem que não dão por isso, que os pacientes dão perfeitamente por isso. Os pacientes sentem e ao sentirem comparam a maneira como foram tratados, os conhecimentos que a pessoa tem, a evolução. Podem não estar a ler livros de estudo ou a ver programas de atualização, mas eles próprios sentem isso. Os pacientes estão cada vez mais informados hoje em dia. Claro. Não só os pacientes portugueses, como a nível internacional. Nós temos aqui muitos pacientes internacionais e notamos isso. Uma pergunta que ainda lhe queríamos fazer tem que ver exatamente com isso. Obviamente, dentro do seu
da sua experiência clínica e tantas horas de consultório e de tratamentos, sempre sentiu que os pacientes o escolhiam pela sua capacidade técnica ou pelo privilégio que davam eventualmente todo esse conhecimento científico e a relação humana que criava com eles? Ou seja, o que é que eu sei essa resposta, mas não vou dizer. Eu acho que nós somos um todo, cada um de nós. Não somos bocadinhos, somos um todo. E as pessoas apreciam-nos, penso eu, como um todo que somos. Portanto, é importante que seja conhecedor e que as pessoas achem que somos conhecedores e que até as possamos ajudar em assuntos que às vezes desabafam connosco e conversam de problemas que não diretamente de medicina dentária, mas psicológicos e da vida que os rodeia. E, por outro lado, é a empatia que se estabelece também. Essa empatia que se estabelece liga-se ao resto. E penso que realmente uma parte significativa dos meus doentes são meus amigos. Esta é a verdade. Eu comparto essa ideia, que eu tive o prazer de herdar alguns doentes do professor Vasconcelos Tavares e trato sempre com muito carinho. Está aqui a Liliana, estou sempre pendente na agenda quando vejo alguém que é a Liliana, não podemos, aqui tem que ser assim, assado e grelhado. E eu aquilo que eu admiro principalmente é sem dúvida a parte humana com que os doentes do professor falam de si, porque são seus amigos. Eu acho que não há representação melhor de um médico do que a representação que os doentes passam do professor Vasconcelos Tavares. E para mim é um exemplo. Eu só um dia mais tarde, quando me retirar também, eu quero que os meus doentes me vejam como os seus doentes o veem assim. E pronto. Muito obrigado, André Chene. Muito obrigado por essas palavras. Eu sei. E fico muito contente. E é uma honra. Vão passar com certeza, quer de si, quer de João. Vão passar, vocês são humanos, são muito humanos também. E a nossa especialidade tem na primeira de entrada da porta e no medo que a pessoa hoje traz menos, mas sempre traz algum. A forma como nós reagimos a esse medo, a forma como acarinhamos, como amparamos a pessoa ao entrar, dita muito do que somos de humanos e de que a pessoa sente-se apoiada ou não. Sim, sem dúvida. O Sr. Professor sempre foi muito dedicado a causas e acho que há aqui uma causa que nós não podemos deixar de falar, que é a causa automobilística. Exato, e até porque a primeira frase nossa de que o professor tinha sido nosso diretor quando nós andávamos lá tipo como alunos, é que nós na altura, eu e o João, tínhamos a mania que éramos a box Ferrari. Exatamente. Porque fazíamos as coisas na altura fazíamos rápido e mal. Agora se calhar fazemos rápido e menos mal. Mas acho que era o que tu ias perguntar, era da paixão automobilística do professor. Isso é quase como como o Marco Paulo, eu tenho dois amores. Sim. Citaste Marco Paulo, foi? Citei. Ok, estamos num evento científico e tu... Não, desculpa, eu pensei nesta piada assim uma manhã inteira, eu tinha de dizer. Ok, muito bem. Mas tudo bem. Não, é verdade que eu... Olha, mais uma vez... O meu pai me influenciou, mas dessa vez dava por isso com certeza. O meu pai era um apaixonado de automóveis e veio o curso todo a mendigar, a esmolar um carrinho. O meu pai não. Enquanto não tiveres dinheiro para sustentar um carro, não tens um carro. E pronto, e foi sempre sendo assim. E fulano já teve, e ele também dizia, tá bem, se fulano se for deitar a um poço, tu não vais. Portanto, espera. E quando chegou ao fim, terminei o curso e ainda não tinha terminado exatamente, faltavam 2 exames ou 3, ele perguntou-me um dia assim, olha lá, afinal que carro é que tu queres? Eu disse assim, mas isso é assim? Se eu posso escolher, posso pedir, olha, está-se a arriscar, porque pode sair alguma coisa muito cara, veja lá. Não,
nunca te dei, agora vais acabar o curso, é a minha prenda de curso. É um automóvel, tu escolhes o que quiseres. Bom, depois de ver que ele não estava a brincar e estava a falar a sério, eu tinha um carro que era a minha paixão como carro naquela altura, porque tinha havido um filme muito giro, A Nome Une Femme, que vivia à volta de um carro chamado Ford Mustang descapotável, que era uma coisa de sonho. E eu arrisquei, mais que me pedi, o mais que tinha garantido era um nome, portanto, e pedi. Tive a sorte do meu pai gostar também do Ford Mustang como carro e do vendedor ser doente dele, o responsável pelas vendas aqui em Lisboa. E o meu pai falou, e ele disse, estes carros vêm normalmente por encomenda, mas eu consigo isso facilmente, em questão de 2-3 meses está cá. E pronto, escolhi um Mustang GT branco. Boa escolha, boa escolha. Que o meu pai me ofereceu, e isso proporcionou uma ligação enorme ao mundo automóvel. Claro. A partir daí, ainda mais apaixonado fiquei pelo mundo automóvel. Foi realmente brutal. Entretanto, fiz-me sócio do Automóvel Clube de Portugal, depois vem tudo ligado, não é? Sim. Muito bem, muito bem. Eu ia perguntar qual é que é a especialidade dentro do mundo automóvel que mais gosta, se é a Fórmula 1, se é o Rally, se é... Olha, meu querido amigo, é assim, eu digo com todo o gosto. Durante muitos anos em que eu fui também diretor do Automóvel Clube de Portugal, eu fui presidente do Autoclube Médico, fui diretor do Automóvel Clube de Portugal, e durante os anos que fui diretor do Automóvel Clube de Portugal, foram muitos anos que eu fui de 71 a 97, fui diretor do Automóvel Clube de Portugal, de 74 a 97, porque foi as primeiras eleições democráticas depois de 25 de Abril, foi as eleições do Automóvel Clube de Portugal. E eu fui eleito com o Pinto Paulo Simão, com o César Torres e não sei o quê, e fiquei realmente numa posição que me permitia estar ligado ao rally. O César Torres achou que tinha qualidades de dirigente boas e que era confiável e, portanto, entregou-me parte da gestão do percurso do rally. Portanto, havia uma série de provas de classificação que eram feitas à minha responsabilidade. Era eu que as ia montar, era eu que distribuía, na altura, a Guarda Nacional Republicana, era eu que preparava toda a segurança dos sítios e, graças a Deus, nunca nesses anos todos, nunca tive problemas, nunca houve nenhum acidente grave no sítio onde eu estava. Depois, em 97, há-se uma grande reviravolta, que o César Torres começou a sentir-se cansado e no início do ano pediu-me, deixou-me surpreendido, que eu me candidatasse a presidente da Federação. Ele era o presidente, porque confiava muito em mim e teria o apoio dele. E pronto. Bom, eu fui para casa pensar e, passados uns dias, disse ao César: sim senhor, conta comigo, estou disposto a candidatar-me. Fui eleito presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, e a partir daí fui eleito para o Conselho Mundial do Desporto Automóvel, onde realmente é o posto mais elevado do mundo. São ocupado por 14 pessoas do mundo inteiro, escolhido por 225 países. Eu fui eleito, enfim, com todas as amizades que eu conhecia da parte do César também, e houve apoio de muita gente. O que é certo é que a partir daí não virei para a Fórmula 1, mas a verdade é que, por obrigação estatutária, cada membro do Conselho Mundial tinha que presidir a um grande prémio de Fórmula 1 e tinha que ter a responsabilidade de gerir um grande prémio de Fórmula 1. E assim fui o único português a gerir grandes prémios de Fórmula 1 desde o ano em que fui eleito, portanto, até 2000, portanto, fui eleito em 2001 para o Conselho Mundial, até 2009. Estive no Conselho Mundial e aí enfim, fiz vários grandes prémios. Vários grandes prémios, isso deve ser... Pelo menos uma vez por ano, e houve um ano até 2 vezes no mesmo ano. Então, temos é que saber, temos que estudar também, não é? Porque os regulamentos são para se cumprir, os regulamentos têm que se saber. Sim, por isso é que no outro fim de semana eu fiquei um bocado arreliado. Arreliado com exato. Estávamos a falar antes. Não, mas eu acho muito bem, porque normalmente só se fala do desporto do futebol, mas a gente acaba por ficar você é do Benfica, é do Porto, mas não, a Fórmula 1 é fantástico. E qual é que foi o piloto que o marcou mais? Schumacher.
Marcou-me em coisas até aparentemente absolutamente simples. Ele tinha uma rigidez granítica. Eu era responsável, quando os grandes prémios que foi cá em Portugal e noutros também, tinha essa responsabilidade. Às vezes, como era médico, eles pediam para eu ir fazer as provas de teste de doping e vigiar os testes de doping. Vigiar os testes de doping e com aquele homem acontecia sempre a mesma coisa. Quer dizer, enquanto tinha que dar uma garrafa de 1 litro de água a cada um para fazer um nadinha de xixi depois do grande prémio, porque estavam todos desidratados. Não sei o quê. O Schumacher chegava ali e pronto. Está feito. Eu só perguntava, mas aquele homem não é normal. O que é que se passa com ele? Certo. Eu acho que nós ficávamos aqui a tarde inteira a falar com temas mais variados, mas acho que eu só tenho. Nós temos mais uma pergunta e depois aqui outras coisinhas. Eu só tenho mais uma pergunta que é quase em tom de jeito de alta definição, não é? Que o professor agora acaba-se de retirar da medicina dentária. Obviamente, muitas pessoas, que se calhar desta nova geração, não conheciam o professor, ou por alguma razão, outras, obviamente, a maior parte conhecia, mas quando nós depois lançámos este podcast, muita gente vai ver aqui a nossa entrevista. Como é que o professor Vasconcelos Tavares gostava de ser reconhecido na medicina dentária, uma vez que agora, ou lembrado na medicina dentária, peço desculpa, lembrado na medicina dentária depois destes anos todos? Como uma pessoa que viu os seus doentes sempre com muito carinho, muita ternura, e que procurou fazer sempre o melhor que era possível, que estava ao seu alcance, para obter o melhor resultado também, claro, mas às vezes, como sabem, queremos fazer muito bem e às vezes não, é quase impossível e não conseguimos. Também me aconteceu uma vez ou outra, mas enfim, tenho a consciência tranquila, e a razão porque parei, já o disse há pouco, mas não estava ainda em conversa convosco. Eu estava bastante mal e sei que a minha querida mulher, que foi fantástica, que eu fiquei a admirar ainda muito mais que o que eu admirava antes, disse-me assim, Tó, como ela me trata, que é natural, não era melhor fecharmos o consultório, porque tu não sei como é que vais sair disto, e correu sempre a vida tão bem, nunca tiveste problemas com ninguém, nunca tiveste, enfim, nenhum problema, nenhum. Imagina que a tua especialidade é cirúrgica, imagina que não ficas bem recuperado e vais borrar a pintura ao fim destes anos todos, porque foram mais de 50, foram 51. E, portanto, se fosse a ti, eu aceitei de ambas as mãos o conselho, porque era muito bom conselho. E por isso eu quero estar perante os meus doentes o melhor que sou capaz e fazer o melhor que sou capaz. Foi assim que eu sempre pensei. Como não estava nessas condições, muito bem. Terminei. Muito bem. E em relação aos, agora, outro ponto, em relação aos seus filhos, como é que gostaria de ser lembrado? Acho que sou lembrado assim, não é? Como um pai muito carinhoso, sempre fui. Talvez a deste último casamento, a minha filha, que já tem 25 anos, também o tempo passa depressa, acho que eu lhe dou muito mimo. Era mais pequenina também, mas os outros 4 também igualmente reconhecem que fui sempre muito carinhoso. O Zé Afonso, quando a minha segundo casamento, a minha mulher estava grávida, ele vivia numa angústia que até fazia impressão, porque estava cheio de medo que saísse um rapaz. Tirar o seu lugar. E ele também me recordo, tenho a certeza, como um pai compreensivo e carinhoso, acho que fui sempre. É assim que eu gostaria de ser recordado. Se tivesse deixado bons exemplos para a vida. Muito bem, muito bem. E para terminar, nós temos primeiro uma surpresa e depois um pedido. Um pedido é que eu tentei assaltar a biblioteca
da faculdade do professor Vasconcelos Tavares, mas não consegui, para tentar ir buscar a sua tese de doutoramento, mas como não conseguia assaltar a biblioteca, imprimi uma que teríamos todo o gosto que nos assinasse, para nós termos na biblioteca aqui da nossa clínica, e teríamos todo o gosto. E a segunda é uma pequenina lembrança, que no fundo nós também queríamos deixar para assinalar um momento, que no fundo é um implante cerâmico de 2 peças. Só falta aqui o parafuso, mas que eu sei que também tratou muito de investigar. Sim. E portanto toda a indústria tinha um formato muito idêntico. Toda a indústria também da implantologia cerâmica soube que eu ia fazer este podcast com o professor, e também manda as maiores felicidades para tudo, e também mostra um pouco também o reconhecimento não só dessa parte da indústria, como também de toda a nossa clínica, e principalmente minha e do João, que fomos seus alunos na faculdade, e queríamos deixar de agradecer. Muito obrigado. Este bocado aqui, que é extremamente importante, como sabem, o colo do implante, tenho umas fotografias que estão na tese em que se vê, e para isso, pronto, foi uma das minhas madurices, foi comprar um microscópio de contraste de fase, que está lá, todo esse equipamento, está lá em Santarém. Está em Santarém ou está na faculdade? É capaz de estar na faculdade, junto aqui do microscópio eletrónico da RIMA, que se vê perfeitamente as fibras elásticas aderentes aos fibroblastos, aderentes à superfície do implante. E quando se procurou separar, que rasgaram-se e ficaram umas lá. E ficaram lá. Sim. Fantástico. Muito bem, João. Então damos por terminado este podcast. Mais uma vez só temos a agradecer a simpatia desta sua visita. Estarmos aqui consigo é para nós uma honra, é um privilégio, um prazer. Tínhamos muito mais para falar. Se entrássemos pela noite, se calhar... sim, tínhamos muita hora, um copito de vinho, a partir daí, determinada hora. Portanto, damos por terminado. Muito obrigado por ter vindo, por ter estado aqui connosco. Obrigado eu também pelo convite. Muito obrigado. E pronto. Até o próximo podcast. Até o próximo podcast. IAD Lisbon Talks, aqui convidados muito especiais, e hoje sem dúvida aqui com o professor Vasconcelos Tavares. Muito obrigado. Obrigado.